Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num material que nos leva para um cruzamento que para muita gente parece eh, contraintuitivo, o da medicina com a fé. Exato. A nossa fonte é o primeiro capítulo de um livro chamado Medicina e Fé, a Jornada do Médico Católico. E o capítulo foca na ideia da cura na Sagrada Escritura. Então, o nosso objetivo aqui é tentar perceber o que esses textos antigos, o que eles dizem mesmo sobre cura e doença, e a grande questão é, isso ainda faz sentido hoje? Exatamente. E acho que um ponto importante para deixar claro logo de cara é que a proposta dos autores não é, de forma alguma, colocar a fé no lugar da ciência, né? Não, de jeito nenhum. A ideia é outra. É tentar entender uma visão de mundo onde as duas coisas não só coexistem, mas estão, assim, profundamente ligadas. O argumento central é que a tradição bíblica vê a medicina como uma vocação nobre, quase como um jeito de participar na obra divina. É uma perspectiva que, no mínimo, enriquece o debate. Certo. Então vamos começar por essa base. O capítulo já estabelece de cara uma premissa, que é fundamental, né? A de que toda cura, em última análise, vem de Deus. Cita-se até o Salmo 103. Uhum. É ele quem cura todas as tuas enfermidades. Mas isso soa um pouco absoluto. Se a cura vem de Deus, qual é o papel do médico? Pois é, essa é a pergunta-chave. E a resposta que o livro oferece é o que torna a discussão interessante. A ideia não é que Deus age, digamos, apesar do médico, Certo. mas muitas vezes através do médico. O texto defende que a ação divina acontece de duas formas: a sobrenatural, que a gente chama de milagre, e a natural. E essa natural é justamente abençoar a ciência, o conhecimento, as mãos de quem cuida. Entendi. Tem uma citação que a gente vai ver mais pra frente que diz que a cura vem do Altíssimo, mas logo em seguida valoriza a ciência do médico. Não existe uma oposição, é uma parceria. Uma parceria. Gostei disso. Não é escolher entre rezar e ir ao médico, mas entender que, bom, que as duas coisas podem fazer parte do mesmo processo. Exato. Isso nos leva ao Antigo Testamento. O livro afirma que já ali a gente encontra noções que, nossa, soam surpreendentemente modernas. Fala das leis de saúde no livro do Levítico como uma espécie de código sanitário primitivo. Sim, e isso é um ponto que vale a pena detalhar, porque, assim, quando a gente pensa no Levítico, geralmente vem à cabeça regras sobre sacrifícios, pureza ritual. É, exatamente. Mas os autores mostram um outro lado. A gente está falando de regras específicas sobre como lidar com um mofo numa casa, ou a necessidade de isolar uma pessoa com certas doenças. Quarentena, basicamente. Uma quarentena milhares de anos antes da gente saber o que era um micróbio. É claro que um historiador poderia dizer que o objetivo era ritual, não de saúde pública. E como o livro responde a isso? Ele sugere que naquela visão de mundo as duas coisas não eram separadas. A saúde física e a pureza espiritual estavam ligadas. Mas o efeito prático, né? O efeito prático era de um sistema de saúde pública. Além dessas regras, o capítulo mergulha em algumas histórias bem específicas. Uma delas é a da serpente de bronze no deserto. Ah, essa é muito simbólica. O povo está sendo atacado por serpentes e a solução é Moisés erguer uma serpente de bronze. Quem olhasse para ela era curado. Parece um paradoxo, né? Olhar para a causa do sofrimento para achar a cura. Exatamente. E é nesse paradoxo que está a profundidade da lição, segundo os autores. Não era um amuleto mágico. O ato de olhar para a serpente exigia fé, obediência, e o livro traça um paralelo direto com Cristo na cruz. A ideia é que a cura física é sempre um sinal de algo maior, uma cura mais profunda. E falando em histórias com lições profundas, a de Naamã, o general sírio, nossa, essa é talvez uma das mais ricas em psicologia. Ele tem lepra, vai procurar o profeta Eliseu esperando um. Um show. Ele chega com toda a comitiva, cavalos, presentes. Ele espera um espetáculo à altura do seu status. E a resposta de Eliseu é um É um anticlímax total. total. Ele nem sai para falar com o cara. Só manda um mensageiro dizer: vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. A reação de Naamã é de pura indignação. Ele fica ofendido. Os rios de Damasco não são melhores? Ele quase vai embora, furioso. O que me chama a atenção é a psicologia do paciente, sabe? Essa expectativa por uma cura mágica,
complexa. Sem dúvida. Os médicos de hoje devem ver isso o tempo todo. E o livro usa essa história para ilustrar a importância da humildade. A de Naamã, que teve que engolir o orgulho, Uhum. mas também a do médico, que precisa reconhecer que nem sempre o tratamento mais complexo é o mais eficaz. A arrogância pode ser um obstáculo. No fim, são os servos dele que o convencem, com uma lógica simples. Se ele tivesse pedido algo difícil, você não faria. Exato. E ele mergulha e é curado. E a história não acaba aí. A cura física leva à conversão espiritual dele. Isso reforça aquela ideia da cura integral que você mencionou. Exatamente, a doença vira um ponto de viragem na vida dele. E tem mais um exemplo que o livro explora, o do rei Ezequias. Ele está à beira da morte, ora desesperadamente, e o profeta Isaías vai curá-lo. E como? Com um emplastro de figos. É essa combinação que eu acho tão relevante. Não é só oração, nem só o remédio. São as duas coisas juntas. E aqui está um dos insights mais poderosos do capítulo, eu acho. Para os autores, a fé não é uma alternativa ao tratamento. Certo. Ela é o contexto em que o tratamento acontece. O emplastro de figos era a melhor medicina disponível na época, usada dentro de um quadro de confiança em Deus. A lição é que buscar a melhor ciência, a melhor técnica, pode ser em si um ato de fé. É usar os dons que, segundo essa visão, foram dados por Deus. Essa ideia de integrar os divinos com os meios naturais no Antigo Testamento, isso parece um prelúdio para o que vem depois, né? Como essa dinâmica muda quando o próprio Jesus entra em cena no Novo Testamento? A mudança é de escala e de profundidade. O capítulo apresenta Jesus como o médico divino por excelência. Os evangelhos estão cheios de curas. Uhum. Mas o ponto que os autores sublinham não é só o poder de curar, mas a forma como ele curava. A forma? Como assim? Os milagres nunca são, tipo, demonstrações de poder pelo poder. São descritos como expressões de sua compaixão. Jesus toca nos leprosos, algo que era proibido. Ele dialoga com os doentes, pergunta o que eles querem, elogia a fé deles. Ele não os trata como casos clínicos. Trata como pessoas. Exatamente. E essa abordagem humanizada é o modelo que o livro apresenta como atemporal para a medicina. E tem a famosa história do paralítico que os amigos descem pelo telhado. A primeira coisa que Jesus diz não é levanta-te e anda. Não. A primeira coisa é: filho, os teus pecados estão perdoados. Só depois, diante do escândalo de quem ouviu, é que vem a cura física. Os autores usam isso para mostrar o auge da abordagem holística. Jesus reconhece que o sofrimento tem múltiplas dimensões. Física, psicológica, espiritual. Isso. Ao perdoar os pecados primeiro, ele cura a pessoa de dentro para fora. A cura do corpo é a manifestação visível de uma restauração interior muito maior. Esse poder de curar depois é partilhado com os apóstolos. Mas aqui o livro faz uma ressalva importante, para evitar uma interpretação talvez, sei lá, simplista demais. Sim. E é uma ressalva crucial para manter o equilíbrio. O capítulo cita o Catecismo da Igreja Católica, que diz algo muito direto. Mesmo as orações mais intensas não obtêm a cura de todas as doenças. Isso é um choque de realismo teológico. A fé nos milagres coexiste com o mistério do sofrimento. A fé nessa ótica não é uma fórmula mágica, mas uma fonte de força e sentido para atravessar a dor, mesmo quando a cura não vem. E no meio de todas essas figuras, o livro dá um destaque especial a uma pessoa que viveu exatamente nessa intersecção, São Lucas. Sim. O médico amado. Chamado assim pelo apóstolo Paulo. Lucas é o arquétipo, o modelo perfeito da integração entre ciência e fé. Ele era médico de profissão, e isso transparece na escrita dele. Os autores dão um exemplo fascinante. Quando os outros evangelistas falam da cura da sogra de Pedro, dizem que ela tinha febre. Lucas, o médico, especifica febre alta, usando um termo técnico da medicina grega. Nossa, que detalhe! Então ele não abandonou a identidade de médico, ele integrou as duas coisas. Precisamente. Ele colocou a competência técnica, a precisão dele, a serviço de uma missão maior. Não é à toa que o Evangelho de Lucas é conhecido pela atenção especial aos doentes, aos pobres. E é ele que nos conta a parábola do bom samaritano, o arquétipo do cuidador compassivo. Tudo isso culmina no que o capítulo descreve como a referência bíblica mais explícita e poderosa à dignidade da vocação médica.
E vem de um livro que nem é dos mais conhecidos, o Eclesiástico. Sim, essa passagem, segundo os autores, deveria estar emoldurada em todo o consultório. Diz assim: honra o médico por seus serviços, pois é do Altíssimo que procede a cura. A ciência do médico o faz andar de cabeça erguida. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos. O homem sensato não os despreza. Sabe, eu nunca tinha pensado na medicina dessa forma, como algo que a própria terra produz por vontade divina. Dá uma dimensão quase ecológica para a farmácia. O livro disseca essa passagem, certo? Sim, e a análise é muito sistemática. Destaca 5 pontos. Primeiro, a vocação médica tem origem divina. Certo. Segundo, a fonte da cura é Deus, reforçando que o médico é um instrumento. Terceiro, a ciência é valorizada. A ciência do médico o faz andar de cabeça erguida. O conhecimento, o estudo, são motivo de honra. E os outros dois? O quarto é sobre a prática profissional. Honra o médico por seus serviços, que o livro interpreta como a legitimação da remuneração justa. E o quinto que você mencionou é a valorização dos remédios da natureza. É uma visão, nossa, incrivelmente integrada. É uma síntese extraordinária. É. E a forma como os autores argumentam que essa passagem escrita há mais de 2000 anos continua relevante é um dos pontos altos do capítulo. Honestamente, dá muita vontade de ler o resto do livro. Com certeza. Essa análise deixa claro que não estamos falando de um manual de medicina antigo, mas de uma fonte de reflexão sobre o sentido, a dignidade do ato de cuidar. É uma visão muito rica. Exatamente. A grande mensagem que fica é de uma parceria, não de um conflito. A ciência não é vista como uma usurpação do poder de Deus, mas como uma das formas mais nobres de cooperação com esse poder. O que nos leva à questão final que o próprio livro deixa no ar. Se a cura vem de Deus e o médico é um instrumento, como é que um profissional de saúde, hoje em dia, no meio de tanta tecnologia e pressão por resultados, como ele consegue manter essa humildade de se ver como um instrumento? Pois é. Como equilibrar isso sem diminuir a própria responsabilidade e a confiança na ciência? Essa é a grande questão. Não tem resposta fácil. É uma tensão criativa. Ser um instrumento não significa ser passivo. Pelo contrário, significa ser o melhor instrumento possível, o mais afiado, o mais preparado. Mas implica também reconhecer que o resultado final não depende só da técnica. Manter essa dupla consciência da máxima competência e da máxima humildade. É o grande desafio. É o maior desafio e, talvez, a maior beleza da vocação médica como ela é apresentada aqui.